Olá, Deus abençoe a sua vida. Hoje nós vamos começar o nosso segundo módulo e vamos estudar sobre as Escrituras. Eu estou muito empolgado porque nesse módulo nós vamos ter maior clareza do que é a Bíblia, do que é a Palavra de Deus. Lembrando que você, para estudar aqui conosco, você precisa da sua Bíblia em mão. Eu uso a Nova Versão Internacional, NVI. Você precisa do seu caderno para você anotar tudo aquilo que você precisa. Vamos começar essa aula. O que são as Escrituras? Hoje eu quero explorar com você a natureza, os propósitos e as necessidades da Escritura como a palavra de Deus, escrita, inspirada e autoritativa. E esse livro, a Bíblia, é essencial para o crescimento espiritual e a glorificação de Deus. Vamos definir o que é Escrituras. É a palavra de Deus, escrita, inspirada e autoritativa. Ou seja, esse livro é a palavra de Deus escrita. Pastor, mas não foi Deus que escreveu, foi homens. Então vamos entender isso. 2 Timóteo capítulo 3, verso 16 e 17, Paulo vai escrever assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Toda Escritura. Quando Paulo diz aqui toda a Escritura, ele está falando da Bíblia. Então, toda a Bíblia é inspirada por Deus. Então, o que é a Escritura? É a palavra de Deus escrita e inspirada. Então, a Escritura são palavras de Deus comunicadas por meio de autores humanos guiados pelo Espírito Santo. Tem um texto na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, verso 20 e 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. Você precisa grifar esse texto. Olha o que ele diz. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação particular. Então, ele dizendo assim, nenhuma dessa palavra que está escrito nesse livro foi de interpretação particular do autor desse livro. Ele diz assim, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, guiados pelo Espírito Santo. Então as Escrituras são palavras de Deus que homens falaram, foram homens, mas guiados pelo Espírito Santo. Falaram da parte de Deus. Quando Pedro usa aqui essa expressão, né, que a palavra de Deus, que foi falada por homens, da parte de Deus, guiada pelo Espírito Santo, ele está dizendo que esses homens foram inspirados. Inspirado, entenda, é a mesma coisa no grego aqui, soprado por Deus. Então, a palavra de Deus é inspirada. Paulo vai dizer em 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura foi soprada por Deus. É isso que significa a palavra inspirado. Então, a Bíblia, ela é para mim e para você como cristão, a fonte suprema de toda a autoridade para a fé e para a prática. Então, a Bíblia, ela tem essa autoridade. Então, não coloque as tradições humanas no mesmo patamar que a Bíblia. Gente, isso é um erro que não pode acontecer. Não coloque as suas experiências no mesmo patamar que a Bíblia. Não pegue as suas opiniões e coloque ela no mesmo patamar que a palavra de Deus. Nós já falamos na primeira aula, e deixa eu te lembrar, nós falamos sobre revelação geral e revelação específica. Revelação geral é aquela que temos por meio da criação. Por meio da criação. Você vai lembrar que nós lemos Salmo 19, verso 1 e 4, lemos Romanos, capítulo 1, verso 19 e 20. Então, a revelação geral é a revelação que temos de Deus por meio da criação. A revelação especial é a revelação que eu tenho
por meio da palavra de Deus. É a revelação que vem por meio da Bíblia. É a Bíblia que revela verdades específicas sobre quem Deus é, sobre o plano de Deus e sobre a vontade de Deus. Quando alguém me pergunta assim, pastor, eu queria conhecer a vontade de Deus, eu falo com ela, então vai ler a Bíblia, porque a vontade de Deus está sendo revelada neste livro, nas Escrituras, nas Escrituras. Então entenda, a revelação específica, ela vem por meio da palavra de Deus. É por isso que nos cultos nós abrimos a Bíblia e pregamos a Bíblia, porque é nela que temos essa revelação especial. Agora vamos entender quais são os propósitos das Escrituras. 2 Timóteo 3, versos 16 e 17, Paulo fala que a Escritura, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para. Então, aqui ele fala do propósito das Escrituras. Ensino, ele fala ensino, repreensão, ou seja, correção e instrução, redirecionar. Então, a Bíblia tem um propósito de ensinar, corrigir e redirecionar você. Por que redirecionar? Porque eu e você estávamos no caminho errado e agora vamos tomar um caminho certo. E onde eu descubro qual é o caminho certo? Aqui nesse livro, nas Escrituras. Então ele ensina. Ensina o quê? Revela quem Deus é, revela de como devemos viver. Ele repreende, expõe os nossos erros, expõe os nossos pecados. Sabe o que é lindo na Bíblia? É que Deus não escondeu os erros das pessoas que estão aqui. Você pega Davi, um homem segundo o coração de Deus, Deus não escondeu o erro dele. Então ela tem esse propósito de repreender, de confrontar. Eu não sei você, mas quando eu leio a Bíblia, tem momentos que dá para sentir o próprio Deus nos confrontando com os nossos erros. Ela nos corrige. Isso é lindo. Nos corrige, nós estamos indo para uma direção tão errada. E aí a gente lê a Bíblia, a gente fala, meu Deus, eu não vou fazer mais isso. Como Paulo, ele diz assim, você que roubava, agora você não rouba mais. Está lá em Efésios, na carta aos Efésios, se você falava palavras torpes, agora você vai mudar a forma de falar. É a Bíblia nos corrigindo, isso é muito lindo. A Bíblia vai nos instruir na justiça. O que é isso? A Bíblia vai fazer você caminhar e viver uma vida que você vai agradar a Deus. Uma vida que você vai alegrar o coração de Deus. Então entenda, por que das Escrituras? Ela vai nos ensinar, ela vai nos repreender, nos corrigir, nos instruir na justiça. E a Bíblia, ouça isso, vai nos promover o nosso crescimento espiritual e nos levar à glorificação de Deus. Então as Escrituras, elas nos alimentam espiritualmente. A gente vê isso lá em Mateus 4:4. No momento que Jesus foi tentado, Deus está dizendo assim, olha, não é só de pão que eu vou comer. Não vou sobreviver só do pão físico. Mas ele diz assim, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, a Bíblia nos alimenta espiritualmente, por isso que as Escrituras na Bíblia, em alguns momentos, ela é apontada como um pão que nos alimenta. Ela nos ajuda a crescer na graça e no conhecimento de Cristo. 2 Pedro 3,18, Pedro diz assim, Jesus respondeu, 2 Pedro 3,18, cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória agora e para sempre. Amém. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento. Na graça e no conhecimento. Então, entenda, a Bíblia vai nos ensinar que o caminho para esse crescimento na graça e no conhecimento do Senhor é através das Escrituras. Mas ela também nos ensina a viver uma vida que vai glorificar a Deus em todas as áreas da nossa vida. 1 Coríntios 10:31 diz assim, assim quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Então, por exemplo, no meu dia a dia,
sabe? Eu tenho um conflito lá no meu trabalho. Como que eu vou agir, pastor? A Bíblia te ensina. A Bíblia oferece para você instrução sobre como você ter paciência, como você ter mansidão. Gente, é tão lindo, porque a gente olha para a Bíblia e eu estou falando dela como palavra de Deus. Nós temos aqui 5.000 anos de conhecimento. Está disponível para mim e para você. Eu quero saber como que eu vou cuidar dos meus filhos. A Bíblia te aponta isso. Eu quero saber como que eu vou tratar a minha esposa. A Bíblia vai te ensinar. E essa palavra é a palavra de Deus, infalível, infalível. Você pode acreditar nela, pode acreditar. E há uma necessidade tão grande das Escrituras. Há uma necessidade. Irmãos, por que nós não podemos conhecer Deus plenamente sem a Bíblia? Pastor, não tem a revelação geral que o senhor falou através da criação? Então, através da criação eu vou ter todo o conhecimento de Deus. Não, não é possível. A revelação geral nos dá um vislumbre do poder e da existência de Deus, mas ela é insuficiente. Para quê? Para que eu conheça os planos da salvação de Deus, para entender a vontade específica de Deus, para mim e para a sua vida. Eu preciso das Escrituras. Eu preciso da Escritura. Gente, a Bíblia é necessária porque o conhecimento que ela nos fornece não pode ser obtido de outra fonte. Pastor, o senhor falou de livros, eu vejo que está aí na sua mesa. Esses livros, gente, são livros muito bons, mas eles não se comparam, nem chegam perto da Bíblia. Não chegam. Não é à toa que esse é o livro mais vendido, é o livro que mais foi perseguido, e ele permanece. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Então, sem a Bíblia, irmãos, nós nunca saberíamos que somos salvos pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Não saberíamos. Então, eu quero que você entenda. As Escrituras são a palavra de Deus escrita, inspirada e autoritativa. Ou seja, irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus. Pastor, do que eu preciso? Da Bíblia. Da palavra de Deus. Você precisa disso. A Bíblia ela tem um propósito, ela vai te ensinar, ela vai te corrigir, ela vai te redirecionar. A Bíblia, ela vai promover o seu crescimento espiritual. A Bíblia vai fazer você glorificar a Deus no seu falar, no seu agir. E nós somos criados para isso, para alegrar o coração de Deus. E onde que eu encontro isso? Na Bíblia, na Bíblia. Então, sem a Bíblia, eu não vou conseguir conhecer Deus plenamente. Eu não vou entender o seu plano, não vou entender os seus propósitos. Eu não vou conhecer aquilo que está disponível para mim, que é a salvação. E como que eu preciso fazer? Eu preciso estudar a Bíblia. Esse ano vai ter aqui um módulo onde nós vamos ensinar você como estudar a Bíblia. Nós vamos estudar o método indutivo, onde você vai aprender como estudar a Bíblia. Você vai aprender aqui, nesse curso, como estudar a Bíblia. Gente, a partir das Escrituras, você vai aprender como tomar decisões. Já tomou uma decisão errada, uma decisão que você se arrepende? Se você tivesse seguido a orientação bíblica, meu irmão, você não teria errado tanto. Então, ela nos ajuda na tomada de decisão. A Bíblia nos ajuda nos testemunhos. É tão lindo, tão lindo. 2 Timóteo 3,16, toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, as Escrituras nos prepara para servirmos a Deus, para exercer toda a boa obra que Deus tem para mim e para você. Esse livro é a palavra de Deus. Se alguém falar assim com você, a Bíblia, ela contém a palavra de Deus, está totalmente errado. Por que está errado?
Porque quando ele fala assim, a Bíblia contém a palavra de Deus, ele está dizendo assim, uma parte é a palavra de Deus, outra parte não é. Nós não cremos assim. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é, as Escrituras é a palavra de Deus. Ame esse livro. Esse livro vai mudar a sua história, vai mudar a sua vida. Ame as Escrituras. Ame as Escrituras. Eu gosto de uma expressão de Lutero, que ele disse assim, não me envie milagres. Eu não preciso de milagres, eu preciso das Escrituras. Gente, é isso que precisamos. Esse livro transforma a vida. Eu conheço várias e várias pessoas que a vida delas mudaram quando elas se dispuseram. Apenas leia esse livro, porque ele é a palavra de Deus, viva e eficaz. Eu quero abençoar a sua vida. Nós entramos na primeira aula desse módulo. Amanhã nós vamos caminhar juntos no estudo de como surgiu a Bíblia. Você tem essa dúvida? Como surgiu a Bíblia? Então amanhã nós vamos mergulhar nesse conhecimento. Faça a nossa certificação, busque essa certificação. Nós estamos só no início. Você não tem ideia do quanto você vai crescer e do tanto de conhecimento que vai chegar para a sua vida. Deus abençoe você, indique esse curso para mais pessoas. Está sendo bênção para a sua vida, vai ser bênção para a pessoa que você indicar. Deus te abençoe, eu te encontro aqui amanhã para mais uma aula, se Deus permitir.